Olá pessoas, está começando mais um Me Ajuda Gi e hoje eu vou te ajudar a deixar a sua cheesecake perfeita sempre. Então se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e caso seja inscrito, indica para um amigo que ama cheesecake. Então bora? A primeira coisa que você deve saber é que existem dois tipos de cheesecake. Na verdade, existem mais tipos, mas os mais comuns são a cheesecake assada e a cheesecake de gelatina. O método de preparo dos dois são bem diferentes, até porque um leva ovo e vai ao forno, como se fosse um pudim, e o outro leva gelatina e só vai para a geladeira. Hoje aqui eu vou te falar sobre o cheesecake assado, que é esse que eu preciso de mais truquinhos, assim, que você precisa saber algumas coisinhas para dar tudo certo. Então vamos lá para as dicas. A primeira dica é para você sempre usar formas de fundo removíveis, porque assim você consegue desenformar muito mais fácil a sua cheesecake. Outra coisa que você deve fazer na hora de preparar a sua forma é sempre colocar ali um disquinho de papel manteiga no fundo, bem untado, e também lembrar de untar as laterais da sua forma. Não precisa polvilhar farinha, mas precisa passar uma manteiga ou alguma gordura na lateral, porque assim que a sua cheesecake estiver esfriando, ele vai soltar sozinho das laterais e vai ficar muito mais fácil, muito mais bonito. E a segunda dica é na hora de você preparar a sua base para assar a cheesecake. Toda cheesecake precisa de uma basezinha ali, de uma massinha de bolacha ou de biscoito, você escolhe o que você achar melhor. Mas então você precisa fazer o quê? Bater essa bolacha ou biscoito com manteiga, de preferência gelada, para que ela fique mais crocante, e tem que tomar cuidado com a quantidade de manteiga que você coloca, porque se você colocar demais vai ficar oleoso, se você colocar de menos vai ficar farinhenta. Outra coisa importante é que você sempre deve colocar só no fundo. Tem pessoas que fazem uma paredinha do lado, mas isso não é o certo, é só no fundo mesmo, é só uma base. E a terceira dica é o seguinte: eu sempre gosto de assar essa basezinha de biscoito antes por pelo menos uns 10 minutinhos, ou até ficar levemente dourada com cheirinho de biscoito, porque assim não tem perigo do nosso recheio, nosso creme da cheesecake se misturar com essa base de biscoito. Outra coisa que você pode fazer, se você não quiser assar, é levar para a geladeira. Assim a manteiga solidifica de novo e não tem perigo de fazer essa mistura. E a quarta dica é na hora de você preparar o creme aí, que é a cheesecake. O ideal é você sempre deixar os ingredientes em temperatura ambiente, principalmente o cream cheese, porque senão vai ser muito difícil de você bater ele com o restante dos ingredientes, vai ficar meio que uma pedra, sabe? Então deixa ele voltar à temperatura dele e ficar bem molinho. Se você precisar, inclusive, pode levar ele ao micro-ondas para ficar ainda mais molinho, mas é só um pouquinho, tá? Não vai esquentar demais. E aí na hora de você misturar esses ingredientes, exatamente, misture, não bata em excesso. A gente não quer criar bolhas de ar, a gente quer uma cheesecake sólida, bonita, então só mistura sem criar muito ar. E antes de eu te dar a última dica, se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, deixa aqui o seu like do amor, deixa nos comentários se você ficou com alguma dúvida, porque eu vou adorar responder, e deixa aqui também qual é o próximo tema pro Me Ajuda Gi. A quinta dica é a farinha. Existem pessoas que gostam de colocar um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo de farinha nesse creme, tanto quando a gente vai fazer pudim, funciona também pro cheesecake, que assim ele vai assar muito mais rápido, mas a verdade é que não precisa. Então se você não quiser pôr essa quantidade de farinha ou amido de milho, não precisa. A única coisa é que o cheesecake vai demorar um pouquinho mais para assar, assim como um pudim, mas se você quiser assar um pouquinho mais rápido, pode colocar assim umas 3 colherinhas de farinha que vai dar tudo certo, é só misturar tudo muito bem. E se você ficou até o final, aqui vai a dica mais importante que você precisa fazer na hora de fazer uma cheesecake. É você ficar de olho no tempo do forno, mas tem um truque para você saber se tá no ponto certo. Você vai pegar a sua mãozinha e dar uma porradinha do lado do forno. Se a sua cheesecake ela tiver levemente molinha no centro, como se fosse uma gelatina, já deu, pode desligar o forno, mas não tira a sua cheesecake lá de dentro ainda. Coloca uma colher de pau, deixa o forno meio entreaberto, sabe? Só com aquele calor residual, porque esse calor é o que vai terminar de assar a cheesecake sem deixar ela dura, sem ficar ressecada. Então dá essa porradinha do lado, ele balançou, desliga o seu forno. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários, eu adoro responder as perguntas de vocês. Um beijo e até mais!